Como identificar se houve prescrição dos alimentos quando envolve menores? É isso aí. Seja muito bem-vindo para a nossa lição prática jurídica de número 98, de um total de 365. Por aqui, neste canal, você me acompanha diariamente com uma lição prática jurídica do dia, uma orientação sobre alguma questão relacionada ao direito civil, ao processo, que vai levar você a vencer processos de conhecimento e também obter sucesso na defesa do executado. Especificamente no áudio de hoje, vamos falar sobre prescrição e alimentos. Muito bem, o direito ao alimento em si é imprescritível, podendo ser reconhecido e materializada essa obrigação em qualquer momento, né? Através de uma ação própria, uma ação de alimentos, que conta com um rito especial, a Lei 5.478 de 68. E o Código Civil diz expressamente, né, que o titular a alimentos, ele está vedada a sua renúncia e também esse crédito aos alimentos. Ele é um crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora, artigo 1707 do Código Civil. Não obstante o direito a alimentos ser imprescritível, um direito fundamental, um direito para a própria subsistência do credor dos alimentos, a cobrança do valor já reconhecido e inadimplido está sujeito à prescrição, inclusive passível de reconhecimento de ofício pelo juiz. Código de Processo Civil, artigo 219, parágrafo 5º. Veja, o direito de cobrar judicialmente as prestações alimentícias vencidas e não pagas prescreve no prazo de 2 anos. Isso está determinado no artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Muito bem. Então, veja, uma vez fixados os alimentos, ou por decisão judicial, ação de alimentos, ou por um acordo firmado entre o credor alimentando e o devedor alimentante, não havendo o pagamento do valor acordado ou imposto judicialmente, o credor dos alimentos tem o prazo de 2 anos para efetuar a pretensão de cobrança, a pretensão executiva desse valor já fixado e inadimplido. Muito bem, a questão que surge aqui é naquelas em que o credor dos alimentos é um menor de idade, um incapaz. Ação de alimentos, portanto, que decorre da relação de parentesco, né? Os pais têm a obrigação de prestar alimentos em favor dos filhos menores. Como que fica a questão da prescrição quando envolve menores? Bom, o Código Civil, no artigo 198, inciso 1, ele diz que contra os absolutamente incapazes não corre prescrição. Temos aqui, portanto, uma causa de impedimento. Enquanto o menor não completar 16 anos, ou seja, enquanto ele não atinge a incapacidade relativa, ele permanece sendo um incapaz absolutamente menor de 16 anos, enquanto ele está nessa situação de absolutamente incapaz, o prazo da prescrição da execução nem inicia-se. Há uma causa aqui de impedimento. Essa situação, portanto, perdura até que esse incapaz atinja 16 anos, quando ele se torna relativamente incapaz, dando início ao curso prescricional. Então, em regra, poderíamos pensar num primeiro momento que alimentos inadimplidos em favor de um menor, essa cobrança só poderia iniciar o prazo de 2 anos da prescrição quando o menor
completasse os 16 anos e atingisse a incapacidade relativa. No entanto, nós temos que nos atentar para uma outra disposição legal do Código Civil. Não corre a prescrição no âmbito das relações entre pais e filhos durante o poder familiar. Isso está previsto no artigo 197, inciso 2 do Código Civil. Portanto, enquanto o filho permanecer numa relação de poder familiar com o pai, não corre o prazo da prescrição intercorrente. Essa relação de poder familiar, ela perdura até que os filhos alcancem a maioridade civil. Até, portanto, o momento em que esse filho, menor de idade, atinja os 18 anos. Ao atingir os 18 anos, ele adquire a capacidade plena. E agora não existe mais o poder familiar. Esse poder familiar, ele é cessado, extinto com a maioridade civil. Então, em tese, se o filho relativamente incapaz já poderia iniciar o prazo da prescrição, como nós temos a disposição do 197.2, que fala do poder familiar, enquanto existir o poder familiar existe, em regra, até os 18 anos. Isso significa que a prescrição só iniciaria o prazo de 2 anos quando esse filho menor atingisse a maioridade aos 18 anos, a capacidade plena. Pode ser que, excepcionalmente, esse filho tenha antecipado a sua maioridade civil, a sua capacidade plena, com a emancipação. Se ele, claro, for emancipado, essa emancipação voluntária a partir dos 16 anos, por declaração de vontade de ambos os pais, através de uma escritura pública de emancipação, cartório de notas, aí sim, a partir do momento da emancipação já não existiria mais o poder familiar e, portanto, iniciaria o prazo de prescrição de 2 anos para as cobranças das prestações em atraso. Ok? Então, sabendo que a maioridade civil se inicia aos 18 anos de idade, haverá aqui uma causa suspensiva do início da prescrição intercorrente, justamente justamente por causa da regra de que não corre a prescrição no âmbito das relações entre pais e filhos durante o poder familiar, perdurando isso até que os filhos alcancem a maioridade, ou pelos 18 anos, ou por emancipação. Aí sim, só depois disso é que iniciaria o prazo. Então perceba, se formos analisar uma situação de inadimplemento do direito a alimentos, de um filho menor, e persistindo a incapacidade até completar os 18 anos, a partir dos 18 anos completos, capacidade plena, começaria a contar o prazo de 2 anos para a prescrição da execução ou da cobrança desse valor. E aí esse prazo se estenderia até os 20 anos dos filhos, ok? É isso que temos que analisar na prática jurídica. É assim que o Código Civil trata essa matéria e, portanto, nos vemos num próximo áudio, numa próxima lição prática jurídica do dia. Até lá!